Então vamos lá, chegamos para mais uma disciplina e agora nós vamos falar sobre a disciplina da amizade. Pois bem, a amizade é algo que ela é muito especial, por outro lado também ela é muito complicada. Ter uma amizade real, ter aquele amigo do peito mesmo, de confiança, não é algo tão simples assim, né? E assim, parece que a questão de amizade para homens e mulheres, ela é um pouco diferente, não é verdade? Homens, eles são um pouco mais reservados e tal, no sentido de chegar ao profundo mesmo da sua alma, abrir mesmo o seu coração. Contudo, eles são muito mais rápidos, né? Você considera alguém um amigo seu muito fácil, né? Bem veloz, mas ele deixa de ser um pouco superficial e se aprofunda um pouco, mas não muito mais que isso. Por outro lado, as mulheres, elas parece que elas têm uma dificuldade, ou elas demoram um pouco mais a desenvolver uma amizade nesse sentido, né? Mas quando desenvolvem, então aí elas vão bem profundo, né? Então, há essa realidade diferente entre os sexos, né? Mas, ao contrário do que John Wayne, né? Aquele John Wayne diz, que um homem de verdade não precisa de ninguém é uma grande de uma falácia. Então nós podemos olhar para uma realidade e ver uma grande amizade, né? E se nós temos um exemplo de uma amizade muito grande na Bíblia, essa certamente era Davi e Jonatas. Né? E eles se uniram desde o começo, e muita gente até chega a falar, né, sobre tantas coisas, e envolver até questões sexuais, mas isso aí não faz muito sentido, isso aí não tem nada a ver. Mas a amizade profunda, né, elas têm alguns princípios, né, principalmente quando nós estamos falando de uma amizade cristã. Por exemplo, o reconhecimento de autoridade ou da mesma autoridade. E aí nós estamos falando de Deus. O conhecimento do mesmo Deus. O fato de seguirem a mesma direção. Terem as mesmas ansiedades. Sonhar os mesmos sonhos. Aspirar a ter as mesmas experiências. E isso é o que uma amizade cristã, ela naturalmente ela acaba proporcionando. Porque o ambiente acaba trazendo essas mesmas coisas, o senso de comunidade acaba gerando isso. E é natural que as pessoas acabem pensando algo muito parecido. Né? Então, mas hoje em dia as pessoas elas têm muitos seguidores nas redes sociais, mas poucos amigos. E desses amigos, poucos são realmente profundos. Então nós podemos ver aí um individualismo, uma autonomia, uma privatização, um isolamento, mas uma amizade profunda está cada vez mais sensível e mais difícil. Amizades profundas e amizades em geral estão aí para serem feitas, então nós precisamos valorizar e precisamos praticar algumas coisas simples que a disciplina da amizade nos ensina. Por exemplo, uma delas é a oração. Nós precisamos orar também pelas nossas amizades, pelos nossos amigos. E nós também devemos orar para que nós possamos desenvolver amigos, desenvolver novas amizades. Nós também precisamos de amabilidade. Ou seja, se nós fazemos parte de uma igreja, mas que nós simplesmente vamos ao culto e quando o culto acaba nós vamos embora, né? Nós estamos privando a nós mesmos e as pessoas da amizade. Recentemente eu vi um caso em que
casal, né, da igreja, eles frequentavam a igreja fazia um tempo, mas eles não estavam se envolvendo, não estavam se envolvendo. Até que um dia acabava o culto e eles simplesmente saíam fora. E é muito engraçado porque esse casal, eles estavam há 3 anos na igreja e o pessoal ainda cumprimentava como se fosse visitante. Era muito... Nossa, quando eu fiquei sabendo dessa história. Mas aí até que um dia um pastor pegou eles, levou eles para a célula, né? E hoje a gente tem uma grande amizade com eles, né? Um casal muito legal, muito jóia. Mas estavam sendo privados da amizade, né? Então, nós que estamos no contexto de igreja, nós devemos aproveitar essa realidade. Outra característica muito importante sobre a questão da amizade é a afirmação, elogiar o nosso amigo, cuidar dessa questão é muito importante. A pessoa precisa, elogios fazem com que a pessoa possa se sentir amada e compreendida, né? E também, falando em compreensão, ouvir, né? Minha mãe já falava quando era pequena, olha, Deus deu 2 orelhas que é para você ouvir mais e falar menos. Então, na questão da amizade, nós precisamos ouvir os nossos amigos. Isso, o fato de ouvir também gera aceitação. Porque quando nós ouvimos a pessoa se sente importante. E a pessoa percebe que nós estamos presentes. Então, essa é um pouquinho da disciplina da amizade. Quis falar de forma bem rápida. E com esse vídeo, nós encerramos a série das disciplinas de relacionamento. Então agora nós vamos, na próxima semana, para as disciplinas da alma. Então, até lá, te espero e boa semana.